Bom dia, meus irmãos. Bom dia, você em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do universo que estiver me assistindo. Um ótimo dia para você. Que Deus abençoe sua vida, ilumine sua vida, de toda a sua família, tá? Que Deus te ilumine em tudo. Você que está me assistindo aí, você, meu irmão, que está me dando todo o apoio. Você é uma pessoa maravilhosa e eu só tenho que pedir a Deus para abençoar vocês. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, pedir que dá um joinha para mim aí, para me ajudar, né? Para incentivar aí o meu trabalho, né? Porque assim o YouTube divulga mais os meus vídeos, né? Pedir a você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, tá faltando você, meu irmão, me ajude aí, dá uma forcinha para mim aí. Eu estou precisando de completar 1000 inscritos, já estou chegando nos 800, mas ainda falta bastante, mas com a sua ajuda e com a ajuda de Deus, nós vamos chegar lá, meus irmãos. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos, todos vocês que estão dando joinha para mim, todos aqueles irmãos também que estão assistindo, mas não gostam do meu trabalho, estão assistindo para desaprovar. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. Se você achar que o meu trabalho não está bom, se você quiser questionar, pode questionar. Aqui é livre, aqui pode questionar, viu? Eu gostaria de pedir àqueles irmãos testemunha de Jeová que estiver descontente lá na torre, né? Estiver descontente lá, que não está acreditando muito naquela mentirada mais, para dar uma ligadinha para mim, para a gente bater um papo aqui, para a gente conversar um pouquinho. Vai ser uma satisfação muito grande para mim. Aquele irmão que já saiu, que os parentes o abandonaram, às vezes até pai abandonou, ou talvez, né, o filho, ou talvez seja uma pessoa mais idosa que foi abandonada pelo filho, pelos filhos. Dá uma ligadinha para mim aqui para a gente conversar um pouquinho. Meu telefone é 991515617. Alô, meus irmãos de todo o Brasil, um abraço para todos vocês. Como eu gostaria de chegar aqui e falar o nome de todos, mas são muitos, né? Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. É sobre o que o corpo governante fala a respeito da ressurreição das pessoas que morreram em Cristo, né? Que eles dizem que são eles, né? Eles dizem que são os ungidos, mas que a gente sabe que não, né? Olha, que o corpo governante das Testemunhas de Jeová é um grupo um grupo religioso, é o grupo religioso mais herético que existe. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Eles dizem ser representantes de Deus, mas a doutrina que eles pregam é totalmente equivocada. Eu vou usar a Bíblia para mostrar que a doutrina pregada por eles sobre a ressurreição é falsa. Eles dizem que Cristo, presta atenção, eles dizem que Cristo convocou 144 mil para reinar com Cristo no céu. E que Deus ungiu esses 144 mil com o Espírito Santo. Mas agora preste atenção na forma como esse corpo governante diz que será o que foi o arrebatamento, né, desses 144 mil. Preste atenção na forma como o arrebatamento desses ungidos. Segundo eles, segundo o corpo governante, em 1914, Jesus veio à Terra de forma invisível, né? E começou a reinar no céu. Segundo eles, em 1919, Jesus ressuscitou todos os supostos ungidos que havia falecido até então. Como Jesus já havia começado a reinar em 1914, esses ungidos, ressuscitados em 1919, foram para o céu reinar com Cristo. E que os ungidos que estavam vivos, que continuaram vivos depois de 1919, seriam ressuscitados logo após a sua morte e imediatamente iriam para o céu encontrar com esses que
que faleceram antes de 1919 e que já estavam no céu com Cristo. Mas isso, meus irmãos, isso aí é o que eles dizem, né? Não é o que a Bíblia diz. Eu vou mostrar que a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento que a Bíblia diz não tem nada a ver com o que eles dizem. E que os mortos em Cristo que ressuscitarão serão arrebatados, não são TJs. Que os mortos em Cristo que a Bíblia diz e que serão arrebatados não são testemunha de Jeová, não. E que quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos em Cristo, ela está falando de cristãos e não de anticristo. Veja, meus irmãos, como irá acontecer a ressurreição predita na Bíblia. Agora vamos fazer de conta que os mortos em Cristo sejam esses supostos ungidos, como eles dizem que são. Vamos fazer de conta que são. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, mostra que tudo que esse corpo governante diz a respeito da ressurreição dos mortos em Cristo e que eles dizem que são eles, é mentira. Preste atenção no que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Preste atenção. Diz assim, portanto, o Senhor, mesmo dada a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, meus irmãos, as testemunhas de Jeová, os corpos governantes das testemunhas de Jeová, dizem que os que morreram antes de 1919 ressuscitaram em 1919 e já foram para o céu. Os que continuaram vivos depois de 1919, à medida que morrem, serão ressuscitados e já vão para o céu encontrar com aqueles que estão lá em cima já. Agora, veja que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que, presta atenção. A Bíblia diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que os arrebatados, tanto mortos, como tanto os ressuscitados, como os que estiverem vivos na vinda de Cristo, serão arrebatados juntos. Não tem essa de os mortos já foram arrebatados e depois os vivos não. Serão arrebatados juntos. Veja o que a Bíblia diz e o que o corpo governante das TJs diz. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já viram falar de alguém que já foi arrebatado vivo? Vocês já viram algum que já foi arrebatado? Já viram falar de algum que já foi arrebatado vivo? Né? Eu acredito que não. É porque a Bíblia diz que os que estiverem vivos na vinda de Cristo serão arrebatados junto com os ressuscitados, né? Serão arrebatados junto com os ressuscitados. Então, meus irmãos, se nenhum vivo foi arrebatado, isso significa que nenhum morto foi ressuscitado até hoje. E que essa história de ressurreição dos ungidos em 1919, isso não passa de uma mentira, né? Isso significa que nenhum morto foi arrebatado ainda. E que essa história do corpo governante das TJs não passa de uma grande mentira. Mas mentira nesse corpo governante não é novidade nenhuma, né? Mentira para eles é apenas mais uma
entre as tantas. Não é à toa que eles já mudaram de doutrina 340 vezes. Eles mudam de doutrina e falam que está fazendo um ajuste na fé deles. Mas eu pergunto, a gente faz ajuste na fé? Será que a gente ajusta a nossa fé? Olha, a gente tem fé numa coisa hoje, amanhã a gente ajusta aquela fé e aquela fé passa a ser em outra coisa? Será que existe isso? Também está contrário ao que a Bíblia diz, porque em Efésios, no capítulo 4, versículo 5, ali diz que existe uma só fé. Ali diz, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então essa coisa de ajustar a fé é coisa de herético, é coisa de pessoas é coisa de falso profeta, que faz uma profecia falsa hoje, quando ele vê que aquela profecia deu errado, ele faz um ajuste na fé e cancela aquela falsa profecia que ele profetizou. Então isso é coisa do corpo governante, isso é coisa de falso profeta, é coisa de mentiroso mesmo. Porque o corpo governante das Testemunhas de Jeová são os maiores mentirosos que existem na face da terra.